Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos iniciar, ou melhor dizendo, vamos dar continuidade a um assunto que a gente já vinha trabalhando, que é a chegada e a colonização dos portugueses aqui no Brasil. Então, antes de iniciar um vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir mais uma vez, por gentileza, para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações, para que assim possa receber todos os vídeos que eu for postando. Pois bem, pessoal, na aula passada nós começamos a observar todo o processo de chegada dos portugueses, dessa caravana de portugueses liderada por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, onde ele vai chegar na região da Bahia e vai dar início ao processo de descobrimento e, posteriormente, sobretudo a partir de 1537, o processo de colonização da América Portuguesa, ou seja, a partir desse momento o Brasil viria a ser a colônia de Portugal. Então, o Brasil era a colônia e Portugal a sua metrópole. Agora, vamos partir de fato para o processo de colonização e de um pouco sobre a principal base econômica dos primeiros anos em que o Brasil passa a pertencer a Portugal de fato. Então, em 1530, Portugal envia à América a primeira expedição colonizadora, liderada por Martim Afonso de Souza. O objetivo era explorar o litoral, defender o território de invasões estrangeiras, procurar metais preciosos, fundar povoados e verificar a possibilidade do cultivo de cana-de-açúcar. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, desenvolveu o primeiro cultivo de cana-de-açúcar da região. O início da colonização é o Pacto Colonial, que era o pacto entre a metrópole e a colônia, ou seja, tudo que fosse produzido, todo produto tinha que ser levado para a metrópole, ou seja, tudo que era retirado do Brasil não poderia ser levado para nenhuma outra parte do mundo, somente para Portugal. E o Portugal levava para a colônia os produtos, podemos dizer assim, que prontos, produtos acabados. E aí, desse fato, a colônia, que era o Brasil, mandava para Portugal metais preciosos como ouro, prata e outras pedras preciosas e gêneros tropicais. Já a metrópole mandava para o Brasil, mandava para a sua colônia manufaturados e equipamentos, inclusive também equipamentos militares como arma de fogo. A economia açucareira, a disponibilidade de terras, o elevado valor do produto na Europa e o clima e o solo favorável. Então, pessoal, em primeiro momento, nós sabemos que a retirada do pau-brasil ela vai ser constante e vai ser abundante. Então, a primeira forma de extrativismo, de retirada de produtos do Brasil por Portugal foi feito através da retirada da madeira do pau-brasil, cujo tinha um líquido avermelhado que servia para tingir roupas e era extremamente valorizado. Posteriormente, a partir de 1530 até 1537, vai desenvolver-se a questão dos metais preciosos, ou seja, vão começar uma exploração voltada aos metais preciosos, como o ouro e a prata. Então, esses metais vão ser retirados de forma abundante e levados para Portugal. Depois desse período, eles vão perceber que o território, a terra do Brasil, a terra da colônia, era uma terra fértil e que poderia ser utilizada para plantar a cana-de-açúcar, pois o açúcar ele era um produto extremamente valioso na Europa e isso fez com que Portugal investisse no cultivo e no manejo desse solo para produzir a cana-de-açúcar e, acima de tudo, produzir os engenhos que serviriam para produzir a própria cana-de-açúcar.
O início da colonização na economia açucareira teve o sistema de plantation, ou seja, o latifúndio, que era a terra, a escravidão negra, que era a mão de obra, e a exportação, ou seja, eles exportavam a cana-de-açúcar, eles exportavam açúcar processado, que era produzido sobretudo na fazenda, era produzido sobretudo na casa grande, através da mão de obra escrava, através da mão de obra negra. Então, na casa grande existia a casa onde os senhores brancos dormiam, existiam as senzalas onde os negros dormiam, e existiam o processo de moenda para fabricar, moer e processar a cana-de-açúcar. Então existia um engenho. O engenho era esse lugar onde os negros trabalhavam de forma escrava para produzir a cana, ou melhor dizendo, para produzir o açúcar retirado da cana. Então, esse açúcar era levado para a metrópole, para Portugal, e também para outros países que compravam diretamente da metrópole. Então, a cana-de-açúcar vai desenvolver de forma significativa a economia local da colônia e também a economia da metrópole, ou seja, a economia de Portugal. E nesse processo de plantation, a mão de obra negra ela vai ser uma mão de obra fundamental para a produção em larga escala. E aí vai surgir o que seria o problema, que é exatamente a escravidão de pessoas negras. Ou seja, para eles não era viável pagar salários, e a própria instituição da Igreja Católica já havia definido a escravidão negra como uma escravidão legal, ou seja, poderia escravizar-se as pessoas negras, pois a cor negra traria em sua pele, a pessoa negra traria em sua pele, no conceito religioso, o próprio pecado, e que a escravidão seria justificável. Então, esse triângulo comercial e legal, muitas vezes, vai acontecer de forma significativa, ou seja, os portugueses saíam do Brasil para a Europa carregados de produtos, chegavam na Europa, faziam escambo também, trocavam por outros produtos, e depois iam para a Angola, para a África, pegar escravizados, pegar pessoas que haviam sido escravizadas, para novamente cruzar o oceano e trazê-las para o Brasil. Então, a escravidão negra vai predominar no Brasil. No primeiro momento, teremos a escravidão indígena, sobretudo no processo de retirada do pau-brasil, e posteriormente teremos a escravidão negra, sobretudo na retirada de ouro, de prata, e também na produção da cana-de-açúcar e no processamento dessa cana nos engenhos de açúcar. A colonização, de fato, o início da colonização, a economia açucareira, principais regiões produtoras, que era o litoral da Bahia e de Pernambuco. Então, aqui vocês estão vendo essas partes da Bahia, onde principalmente no Recôncavo Baiano, onde vai ter uma maior concentração de pessoas negras, pessoas escravizadas, justamente porque a produção da cana-de-açúcar se desenvolvia de forma acelerada. Aqui vocês conseguem ver um processador da cana, que possivelmente foi usado em algum engenho, ou seja, esse engenho, vocês conseguem ver que colocava-se a cana aí dentro e era rodado por força animal ou por força humana, ou seja, os escravos rodavam a moeda ou um animal, geralmente um boi ou uma vaca. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver uma moenda, os escravos trabalhando, colocando a cana-de-açúcar no engenho, e esse engenho era movido através de força animal. Vocês estão vendo aí as vacas que vão girar, vão rodar e vão moer a cana, e assim depois realizar o processo da fabricação do açúcar.
Aqui vocês conseguem ver também um pequeno moinho de cana-de-açúcar, esse movido à força humana. Vocês estão vendo aí dois escravizados na imagem, dois escravizados movendo o moinho e mais dois escravizados no processamento da cana. As capitanias hereditárias foram sistemas para dividir e organizar o Brasil de forma significativa, de forma a deixar esquematizado cada província. Então, era para defender, povoar e produzir. Então, Dom João III de Portugal vai criar esse sistema de capitanias hereditárias. Essas capitanias, elas vão depois se desenvolver em províncias e depois nos estados que a gente conhece hoje, como Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, as capitanias hereditárias eram faixas de terras que eram doadas foram divididas por esse homem, por Dom João III de Portugal, para capitães donatários, ou seja, cada pessoa ficava encarregado de uma faixa de terra do Brasil e ficava encarregado de organizar politicamente, economicamente e socialmente o lugar e assim produzir de forma significativa aquilo que era mais visado, que era a cana-de-açúcar. A divisão das capitanias hereditárias. Aí vocês conseguem observar como era dividido o Brasil. Então, parte de cima nós temos o Pará, a parte de baixo o Maranhão, depois o Ceará, depois o Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Pessoal, então o Brasil era dividido de forma direta por linhas que vão ser denominadas de capitanias hereditárias. Essas linhas, elas de certa forma eram linhas retas. Então eles cortaram o Brasil, fatiaram o Brasil em capitanias hereditárias que vão de certa forma algumas delas se desenvolver em estados depois, em províncias e depois estados. O início da colonização, capitanias hereditárias. Tinha os capitães, as capitanias hereditárias, tinha os capitães donatários, que eram o direito da posse hereditária da terra, os direitos de cobrar impostos, distribuir sesmárias, que eram pequenas faixas de terra, aplicar a justiça, exploração e a exploração da terra. E tinha o dever de povoar as vilas, abrir estradas, defender e fazer produzir. Então, o rei de Portugal vai distribuir o território em capitanias hereditárias. Cada capitania tinha um capitão donatário. Esse capitão donatário, esse homem, ele era encarregado por distribuir as terras, que eram chamadas de sesmárias, e essas terras tinham que ser férteis, tinham que produzir nessas terras, justamente para dar lucro ao capitão donatário e para dar lucro à coroa portuguesa. E isso foi um processo de divisão do Brasil para que, de certa forma, se desenvolvesse a economia de forma mais significativa. Então se criou a capitania hereditária. Por que não prosperaram? Então, por que não deu tão certo assim esse sistema de capitanias hereditárias? Porque não deu tão certo. A falta de recursos por parte dos capitães donatários, a vastidão do território dificultava a comunicação e a defesa do território, obstáculos naturais, indisciplina dos colonos, hostilidade indígena. Início da colonização do governo geral. Tinha o rei, um conselho ultramarino, o governo geral, os donatários e as câmaras municipais. Centralizar a administração colonial, fazer a colônia produzir, defender a colônia e proteger os interesses da metrópole. Então aí é o sistema de governo geral. Então a capitania ela vai ser regulamentada agora por um governo geral, por um governador geral, que seria como se fosse um rei no Brasil. As câmaras municipais tinha as atribuições de regulamentar construções dos vilarejos e limpeza das vias públicas, fixação de penas para quem faltassem às procissões,
controle de pesos e medidas, prisão de acusados de perturbar a ordem, a Câmara Municipal no campo da aclamação. Então, o Brasil foi se desenvolvendo politicamente, foi se desenvolvendo economicamente, e o sistema de governo geral vai possibilitar a criação de câmaras municipais para regulamentar cada região, para regulamentar a vida política, econômica, judicial de cada processo, de cada parte do Brasil, para assim melhorar o controle da metrópole, ou seja, o controle de Portugal sobre a sua colônia, que no caso era o Brasil. Início da colonização do governo geral, o primeiro governador geral foi o Tomé de Souza, 1549-1555, depois o Duarte Costa, 1553 a 1557, e o Mendes Sá, de 1557 a 1572. Então, pessoal, aqui a gente vai finalizar um pouco. Finalizamos essa aula, já chegamos a mais de 15 minutos. Vou resumir rapidamente o que a gente viu nesse vídeo. Então, começamos a ver que depois que o Brasil foi descoberto, Portugal, a partir de 1530, vai mandar de fato as primeiras expedições para colonizar o lugar, vai criar de fato também o sistema de capitanias hereditárias para dividir o Brasil e tornar o Brasil mais controlável. Então ele vai colocar os capitães donatários, que seriam encarregados de distribuírem as sesmárias, que eram terras, e também para controlar todo o processo econômico do lugar, principalmente na produção da cana-de-açúcar. Começamos a ver também um pouco sobre os engenhos de cana-de-açúcar, essa principal estrutura econômica que vai, de certa forma, trazer pessoas negras, escravos, para trabalharem nesses engenhos de cana-de-açúcar. Observamos como era um pouco fabricado o processo do açúcar através das moendas, que eram movidas ou por pessoas ou por animais, a depender do engenho. E também começamos a ver a questão do governo geral, com o primeiro governador geral, que foi o Tomé de Souza, depois o Duarte Costa, depois o Mendes Sá. E sabemos que esses governadores gerais eram como se fossem reis no Brasil, que ficavam regulamentando e unificando a política para não deixar dispersar o controle da metrópole, ou seja, o controle de Portugal sobre a sua colônia, que no caso seria o Brasil. Então, o Brasil vai se desenvolver economicamente, primeiramente com o cultivo, ou melhor dizendo, com a retirada do pau-brasil, depois com a retirada do ouro, da prata, de outras pedras preciosas, e depois a cana-de-açúcar vai ser o ouro branco, podemos dizer assim, né? Então a cana-de-açúcar vai ser muito importante para o processo de economia do Brasil, e a mão de obra escrava vai alavancar a economia tanto da metrópole como da colônia. E a escravidão negra, a escravidão de pessoas negras, vai predominar em território brasileiro. Então, posteriormente, falaremos ainda mais sobre a escravidão negra, mas por hora vamos finalizar, porque já estamos chegando a 19 minutos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e um abraço, até a próxima aula.